Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Lula, que tá meio que batendo um desespero no cara, tá? Porque ele não consegue melhorar os índices de aprovação dele, aquelas pesquisas da Quaest, né? Que a Quaest tentou ajudar o Lula, você lembra? A aprovação do Lula tava caindo. Aí a Quaest fez uma pesquisa dizendo, não, que agora parou de cair, não sei o que lá. Eles estavam crentes que, né, que isso ia ajudar a melhorar a imagem do Lula, só que não, né? Eles devem estar com informações de outras pesquisas aí que eles não publicam, que na verdade, né? Ou seja, a aprovação do Lula mesmo só cai, não sobe de forma alguma, né? E aí tá batendo um desespero no Lula. Olha só, vamos entender isso aqui. Ele tá inaugurando até obra privada, que não tem nada a ver com o governo, tá criticando o governador que não quer aparecer com ele no palanque, porque ninguém quer aparecer com ele no palanque, né? O cara bota de cimento, né? Some os votos, tudo, e voltou a criticar o Campos Neto no Banco Central, por quê? Porque tem que achar um culpado pro problema que ele tem, né? Pro fato de que ele não consegue melhorar a imagem dele no Brasil, né? Essa notícia foi sugerida por Dólar com Lula é adolescente, bate 6 fácil, mamãe diz que sou gordo, forte e bonito, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Lula tá falando aqui que tá inaugurando até obra privada. O que aconteceu? Vocês viram que recentemente o Lula tentou jogar aquela de que não que acabei com a fome no Brasil, porque teve uma pesquisa da ONU falando da fome, não sei o que lá, e a pesquisa da ONU era falsa, não falava nada de diminuição. Na verdade, a diminuição da fome aconteceu sim no ano 2021, 2022, que era no ano do Bolsonaro, o que faz sentido, né? Ou seja, é o que eu falo pra você, só você ver pela lógica, né? O Lula quis dizer que a diminuição da fome tinha acontecido em 2023. Mas, na verdade, a pesquisa da ONU fala de 3 anos. E é só você ver que o Lula tá errado, porque existe um motivo para a fome ter caído no governo Bolsonaro, que foi o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, cara, botou dinheiro na mão de um monte de gente. Não foi só gente que precisava, não. Até a gente não precisava tanto assim, recebeu o auxílio emergencial. Um monte de gente, né, ganhou dinheiro com isso aí. Há um motivo para isso ter melhorado o mapa da fome em 2021 e 2022, né? No ano de 2023, o que o Lula fez? O Lula deu a eleição. É verdade, o que ele fez? Bolsa Família continuou no mesmo valor, não mudou nada. Ele até tirou o Bolsa Família de um monte de gente que rodou lá o coisa. Nenhuma outra medida de melhoria de combate à fome e coisa e tal, né? Mesmo as medidas que ele tomou em tese em 2023, mesmo que ele tenha tomado alguma medida, ele fez aquele negócio do combate FAA, dos armazéns da Conab, coisa e tal, de comprar coisa, mas aquilo ali é irrisório no final das contas. E mesmo que por hipótese aquilo melhorasse a fome, né? Não funcionou lá no primeiro governo dele, em 2003, quando ele fez o Fome Zero, não resolveu isso. Esse negócio de licitação da Conab acaba sendo uma negociata para comprar de fazendeiros amigos, no caso do Lula, para comprar do MST, e não resolve problema nenhum, mas mesmo que por hipótese isso ajudasse alguma coisa, para pensar, isso começou em 2023, lá em abril de 2023, ou seja, não tem chance nenhuma de ter dado resultado ainda em 2023, né? O Lula queria dar alguma gente, mostrar alguma coisa, ele precisa dizer que resolveu algum problema no Brasil. Não resolveu nada, o Lula não consegue fazer nada, por quê? Porque o Lula não tem ideias novas, todas as ideias do Lula são ideias velhas, ideias ultrapassadas, que se dividem em 2 tipos, as que já falharam, já ficou feio no passado, e as que ainda não falharam, mas o pessoal já não confia nessas ideias, né? Então, esse é o dilema do Lula, ele queria mostrar, o grande problema que ele tem em termos de popularidade, é que ninguém consegue falar uma coisa que o Lula tenha feito de verdade nesse governo dele. Ele não fez nada, ele só aumentou o imposto, só deu emprego para um monte de amiguinho dele lá no governo, botou sindicalista num monte de lugar, aparelhou com gente do PT, um monte de organização em Brasília, e fazer alguma coisa mesmo, ele não fez nada, e não consegue fazer. E agora que a relação dele com o Congresso está totalmente destruída, aí sim que não vai conseguir fazer nada, né? Então tá o Lula agora desesperado, porque nem esse papo de, combati a fome, acabei com a fome no Brasil, nem isso tá colando, tá todo mundo vendo, que não adianta ele falar, né? Ele fala uma besteira dessa, todo mundo olha lá o relatório da ONU e vê que é mentira, que ele tá mentindo, né? Aí ele tá agora tentando inaugurar até obra privada aqui, ó. Ele foi em Santa Catarina para inaugurar um complexo rodoviário de 3 bilhões, que foi financiado pela Arteris Litoral Sul, ou seja, pela empresa concessionária, que a concessão foi feita no governo Bolsonaro, lá atrás, né? Tem um monte de obra, aqui ó, Lula apela para inaugurar projetos do governo Bolsonaro, um monte de projetos feitos pelo Bolsonaro, o Lula tá dizendo que vai inaugurar. Aliás, o principal projeto do PAC 3, né? A gente já falou para você que o PAC 3 não emplacou, né? Não foi para frente, né? O Lula não consegue avançar com isso. Mas a principal obra que o Lula quer falar do PAC 3 é a rodovia leste-oeste ali, que liga a Bahia em Tocantins ali, né? Uma ferrovia que foi licitada na época do Bolsonaro, meu amigo. Essa coisa toda aconteceu na época do Bolsonaro, tá para ser entregue agora a obra, é verdade, a obra ficou pronta agora. Mas a obra toda, a licitação, todo o processo para construir a ferrovia foi na época do Bolsonaro. E o Lula olha só, presta atenção. A principal obra do PAC foi feita no governo Bolsonaro, tá ficando pronto agora. O Lula vai inaugurar a coisa como se fosse obra do PAC dele, né? Mas já tá mais do que claro que não tem isso daí, ó. No mesmo dia, o Lula está programado para participar da cerimônia de entrega da primeira fragata da classe Tamandaré para a Marinha em Itajaí, uma área portuária do Estado. Esse projeto foi concebido durante o governo Temer, assinado pelo Bolsonaro e está sendo entregue agora. E o Lula vai dizer que é dele, vai dizer que não, eu estou inaugurando aqui, não sei o que lá, lorota, né? Voltou já também a criticar o Campos Neto. Por quê? Porque ele sabe que não está conseguindo fazer nada e está querendo dizer que a culpa é do Campos Neto, que o Bolsonaro sabotou o governo dele. O pior vai ser quando ele indicar o presidente do Banco Central agora nos próximos anos e o presidente do Banco Central piorar a situação econômica do Brasil, que é isso que vai acontecer com o presidente indicado pelo Lula, né? Vai piorar a situação. Aí, meu amigo, eu quero ver, porque aí o Lula não vai poder nem dizer que é culpa do Bolsonaro, porque não é, foi ele que indicou, e também vai ver o custo dessas medidas absurdas que ele toma, né? Outra coisa, a violência contra a mulher cresce, é o que eu falo pra você. O Lula, a esquerda como um todo, fica nessa coisa de ideológica de não, que temos que buscar salários iguais, o gap
salarial, não que tem que usar o nome correto quando a pessoa for transexual e não sei o que lá. Essas besteiras que ninguém se importa com isso de verdade. E eu passo que a coisa que é importante, que é a segurança da mulher, a mulher não apanhar, não ser vítima da violência, isso não aqui, ó. O Lula foca no combate ideológico e assistencialismo, enquanto a violência só cresce, né? A gente viu o aumento da violência não apenas contra a mulher, mas também contra os LGBTQ aqui no governo Lula. Por quê? Porque o Lula não está focado em combate à violência. O Lula não quer fazer a função principal do governo, que é garantir a segurança pública. E isso vale para todo mundo, não é só heterossexual que se beneficia da segurança pública, não. Ao contrário, eu diria que é muito mais favorável até para grupos marginalizados, né? Porque tem geralmente menos capacidade de se defender dessas coisas, né? E para você ver, né? O Lula tá todo chateado porque os governadores de oposição não querem inaugurar projetos com ele. Ele tá reclamando particularmente do Tarcísio, mas não é só o Tarcísio. Também lá em Santa Catarina, o Jorginho não quis ir lá, o Jorginho Mello não quis ir na inauguração do Lula, e outros governadores em outros lugares também não querem aparecer do lado do pinguço. Por que não querem aparecer do lado do pinguço corrupto? Porque, caramba, o cara é um sugador de voto, ele some com o voto das pessoas. Você aparece do lado desse cara, é pior que o Dória. O Dória é outro. Você aparece do lado do Dória, seus votos somem, ninguém mais quer votar em você. Então é a mesma coisa com o Lula, né? O Lula quer aparecer do lado desse pessoal, mas ninguém quer aparecer do lado do Lula. Ele ainda tem alguma base de apoio lá no Nordeste, por quê? Porque muitos governadores devem a ele a eleição. Mas a verdade é que mesmo lá no Nordeste o pessoal fica meio sem jeito, porque quem acha que o Lula tá com essa imagem toda no Nordeste, não, tá sendo desgastado exatamente por isso. O Lula assumiu o governo com Bolsa Família muito melhor do que era antes, um Bolsa Família de R$600, e cortou o Bolsa Família de um monte de gente. Bom, o pessoal não gosta disso no final das contas, meu amigo, ficam chateados com isso, né? E não é só isso, as ideias do Lula, né, que antigamente ele fazia isso e não tinha problema, por exemplo, taxa das blusinhas. Taxa das blusinhas começou a ser cobrada agora, começou a ser cobrada ontem, dia 27, né? E isso é uma coisa que vai tirar muito voto do Lula, principalmente entre o eleitorado do Lula, jovem e mulheres. Mulher adora as blusinhas da Shopee, adora comprar coisa baratinha na Shopee. Não vai ter mais coisa baratinha na Shopee, porque esses 20% que ele fala aqui, na prática, chegam a 50% quando você vê lá no final da conta, né? E antigamente o Lula conseguia se virar com isso, por quê? Porque ele falava assim, não, porque o imposto quem vai pagar é a empresa, não é o consumidor. Agora, na era da informação descentralizada e distribuída, não tem essa, cara. Quando você vai lá no site da Shopee e manda comprar blusinha e coisa e tal, passa, o valor da blusinha é esse. Os impostos do Lula tá aqui, ó, somando as duas coisas, tu tem que pagar isso. Todo mundo percebe que é realmente o Lula cobrando imposto, né? Isso daqui vai ser um custo fantástico pro Lula. Ele tá afastando exatamente o eleitorado dele, o pessoal que vota nele, né? Ele não percebeu ainda o tamanho do problema que é isso. Por quê? Porque o Lula é um cara de ideias arcaicas. Ele tá com a ideia lá em 2003, naquela época que podia aumentar imposto de tudo, e ninguém ia cobrar nada de você. Ninguém ia falar, não, porque aumentou o imposto pra empresa. Ih, mas a inflação subiu, né? O preço subiu, né? A culpa é da empresa, do capitalista malvadão. Agora não tem mais isso, bicho. Agora você clica ali no produto, aparece lá o valor do produto e o quanto que tu tem que pagar de imposto naquele troço. Fica evidente pra todo mundo que é o idiota do Haddad, que é o ladrão do Lula, que querem aumentar, que querem roubar você mais um pouquinho com o imposto, né? O Lula tá ferrado, meu amigo. Ele não percebeu ainda o tamanho do buraco que ele se meteu com esse governo fraco. Forçaram ele pra tentar tirar Bolsonaro a todo custo, mas o cara não tem apoio de ninguém. Vai acabar morrendo politicamente e enterrando a esquerda inteira nesse governo dele.